Prepare-se, porque o que está acontecendo entre China e Rússia neste exato momento pode mudar profundamente o equilíbrio de poder no mundo. Goiás, News, notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. Durante os primeiros dias de agosto de 2025, os dois gigantes militares estão dando início a um dos maiores exercícios navais conjuntos da história recente, chamado Maritime Interaction 2025, que acontece entre os dias 1º e 5, no Mar do Japão, com quartel-general estabelecido em Vladivostok. Não é apenas um treinamento comum, é uma demonstração clara de força e coordenação, marcada pela presença direta dos líderes Vladimir Putin e Xi Jinping, em um cenário que já vem gerando apreensão não apenas no Ocidente, mas principalmente nos Estados Unidos, que veem seus rivais históricos se unindo cada vez mais em operações militares. O comunicado oficial da Frota Russa do Pacífico garante que a operação tem caráter defensivo e não é direcionada contra países terceiros. Mas na prática, o impacto dessa mensagem vai muito além. Segundo a TASS, agência estatal russa, o treinamento incluirá defesa aérea, combate submarino, operações de busca e resgate e até mesmo exercícios de armas conjuntas, uma simulação de situações reais de guerra moderna. Especialistas acreditam que, ao alinhar suas marinhas em um treinamento desse porte, China e Rússia enviam um recado direto ao Ocidente. Ambos estão preparados para enfrentar qualquer ameaça, inclusive aquela vinda do maior poder militar do planeta, os Estados Unidos. Um detalhe chama a atenção. Logo após o fim do Maritime Interaction 2025, os dois países já têm planejada a 6ª Patrulha Marítima Conjunta, uma continuidade que mostra não se tratar de um evento isolado, mas de uma estratégia de longo prazo. O coronel chinês Zhang Xiaogang, porta-voz do Ministério da Defesa Nacional da China, reforçou em nota que os exercícios fazem parte do Plano Anual de Cooperação e que não estão relacionados a nenhum terceiro país ou situação internacional específica. Porém, analistas militares garantem: esse discurso é cuidadosamente calculado para evitar uma escalada diplomática direta, mas a mensagem subliminar é impossível de ignorar. Para muitos observadores, a cooperação militar crescente entre Moscou e Pequim se tornou um verdadeiro desafio ao domínio militar dos Estados. Garrett Campbell, ex-capitão da Marinha dos Estados Unidos e hoje conselheiro da OTAN, alertou recentemente que o aumento dessas atividades conjuntas revela uma visão estratégica compartilhada por Xi Jinping e Putin. Na prática, isso significa que as duas maiores potências rivais do Ocidente estão não apenas se aproximando, mas testando sua capacidade de atuar lado a lado em cenários críticos, desde o combate submarino até a defesa aérea de larga escala. O que está em jogo não é apenas um treinamento militar, mas a consolidação de um eixo de poder alternativo. Um movimento que, se aprofundado, pode alterar profundamente o equilíbrio das forças globais e colocar os Estados diante de um desafio militar direto que não enfrentavam desde o auge da Guerra Fria. Agora, a pergunta que ecoa entre os especialistas e governos é: até que ponto China e Rússia estão dispostos a avançar nessa aliança de fato não declarada? Meus amigos, é agora que a situação ganha contornos ainda mais arrepiantes. Quando falamos que China e Rússia estão realizando um dos maiores exercícios navais conjuntos dos últimos anos, não estamos apenas diante de uma exibição de poder militar. Estamos testemunhando em tempo real a construção de um novo tabuleiro geopolítico, onde cada movimento é calculado milimetricamente para desafiar a supremacia que os Estados Unidos mantêm há décadas nos mares do Pacífico. Pensem comigo: defesa aérea, combate submarino, busca e resgate e armas conjuntas. Esses não são simples treinamentos, mas sim simulações de guerra real, que deixam claro que, se houver necessidade, Moscou e Pequim estão prontas para agir juntas contra qualquer ameaça. E não se enganem com os comunicados oficiais que afirmam que os exercícios não são direcionados a países terceiros. Essa narrativa é cuidadosamente construída para acalmar a opinião pública internacional, mas nos bastidores, a mensagem enviada é clara: estamos prontos, estamos unidos e estamos dispostos a enfrentar quem quer que seja necessário. Basta lembrar que o quartel-general desta operação está em Vladivostok,
um ponto estratégico para o controle do Mar do Japão e do Oceano Pacífico. Essa escolha não foi ao acaso. É um aviso direto para Washington e para a OTAN de que a Ásia-Pacífico não será mais um espaço de domínio absoluto do Ocidente. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. O mundo está diante de um teste de limites. Enquanto Xi Jinping e Vladimir Putin reforçam sua cooperação militar, analistas apontam que os Estados Unidos e seus aliados já estudam respostas. Alguns falam em intensificação da presença da Marinha norte-americana no Pacífico, outros acreditam em um aumento da cooperação militar com o Japão, Coreia do Sul e Austrália. Mas, por trás de todas essas estratégias, existe uma verdade inegável. Os EUA agora enfrentam 2 gigantes unidos por um objetivo em comum: reduzir sua influência global. E isso, meus amigos, pode ser apenas o começo de um confronto ainda maior, que, se não for contido, poderá desencadear uma nova era de tensão militar comparável à Guerra Fria. E aqui vai um detalhe que poucos comentam, mas que pode ser decisivo. Logo após o Maritime Interaction 2025, as 2 nações realizarão a 6ª Patrulha Marítima Conjunta, mostrando que não se trata de uma manobra isolada, mas de uma sequência contínua de cooperação estratégica. Isso significa que, enquanto o mundo discute e reage, China e Rússia estarão constantemente em movimento, aperfeiçoando suas táticas, alinhando suas tecnologias e fortalecendo uma confiança mútua que, até alguns anos atrás, parecia improvável. Essa aproximação constante acende um sinal vermelho em todos os gabinetes de inteligência do Ocidente. A verdade é que o jogo já começou. Estamos falando de algo muito maior do que um simples exercício militar. É a demonstração de que o equilíbrio de forças no mundo está mudando e que as peças do tabuleiro global estão sendo reposicionadas. Xi Jinping e Putin não escondem mais que compartilham uma visão estratégica de longo prazo. E se os não responderem à altura, o que veremos nas próximas décadas é o nascimento de um novo eixo de poder, capaz de desafiar abertamente a supremacia militar e política de Washington. Agora, imagine comigo, o que pode acontecer se esse movimento não for apenas um teste, mas um ensaio para operações militares reais no futuro. Você está preparado para entender as consequências disso? Senhoras e senhores, prestem muita atenção ao que vou revelar agora, porque estamos diante de um momento histórico que pode redefinir não apenas o futuro da Ásia, mas o destino do planeta inteiro. O que a China e a Rússia estão fazendo neste exato momento vai muito além de exercícios militares comuns. O Maritime Interaction 2025 é, na verdade, um ensaio cuidadosamente orquestrado para mostrar ao mundo que o poder militar dos Estados Unidos já não reina sozinho. Pensem nisso. 2 das maiores forças militares do planeta, equipadas com tecnologia avançada, submarinos nucleares e sistemas de defesa aérea de última geração, unindo-se em águas estratégicas do Pacífico. Isso não é coincidência. Isso é um aviso silencioso, mas ensurdecedor, ecoando pelos corredores do Pentágono e pelos gabinetes da OTAN. Imagine a cena: caças cortando o céu em formações milimetricamente calculadas, submarinos invisíveis avançando nas profundezas, destroyers e fragatas cruzando o Mar do Japão como se estivessem marcando território. Tudo isso sob o comando direto de Xi Jinping e Vladimir Putin, 2 líderes que compartilham não apenas uma aliança militar, mas uma visão clara de confrontar e desafiar a supremacia ocidental. Não é apenas um treinamento. É como se eles estivessem dizendo ao mundo: estamos prontos para o que vier. Estamos prontos para reescrever as regras do jogo. E não pensem que esse recado fica restrito aos Estados Unidos. Cada movimento desses gigantes militares é acompanhado com apreensão por nações do Pacífico, como Japão, Coreia do Sul e Austrália, que já reforçam sua vigilância, temendo que uma fagulha possa transformar essa demonstração em um confronto direto. A situação é tão delicada que muitos analistas já alertam: um erro de cálculo,
Uma manobra mal interpretada pode desencadear um conflito sem precedentes, capaz de arrastar várias potências para um embate militar devastador. O mais inquietante é que logo após esses exercícios, Rússia e China darão início a uma nova patrulha marítima conjunta, demonstrando que esse não é um ato isolado, mas um plano contínuo e calculado para mostrar ao Ocidente que a supremacia dos mares está em xeque. O mundo inteiro assiste, de olhos arregalados, à ascensão de um novo eixo militar, enquanto a tensão cresce como uma tempestade que se forma lentamente, mas que promete explodir com uma fúria incontrolável. E aqui está a pergunta que deixa qualquer um de cabelo em pé. Até onde Putin e Xi Jinping estão dispostos a ir? Estamos vendo apenas uma demonstração de poder para impressionar o Ocidente? Ou estamos presenciando os primeiros passos de um confronto inevitável que pode mergulhar o mundo em uma nova Guerra Fria ou até mesmo em uma guerra real? O que está acontecendo no Pacífico pode parecer distante, mas as ondas desse impacto chegarão a todas as regiões do planeta, inclusive ao Brasil e à América Latina, seja no campo econômico, seja na esfera da segurança. A verdade é que não estamos apenas assistindo a um treinamento militar. Estamos testemunhando a formação de um bloco que desafia a ordem mundial estabelecida. E a qualquer momento, essa tensão pode se transformar na maior crise internacional das últimas décadas. Prepare-se, porque o que vou revelar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga os rumos da geopolítica mundial. O Maritime Interaction de 2025 não é apenas um exercício militar. É o grito silencioso de dois gigantes que decidiram desafiar as regras impostas pelo Ocidente. De 1º a 5 de agosto, enquanto o mundo observa, China e Rússia unem suas forças no Mar do Japão, sob o olhar atento de Vladimir Putin e Xi Jinping, mostrando ao planeta que estão prontos para enfrentar qualquer desafio. Cada movimento, cada manobra, cada treinamento realizado nessas águas tem um único objetivo: provar que os mares não pertencem mais apenas aos Estados Unidos e seus aliados. Agora, imagine a cena com detalhes: fragatas imponentes cortando as águas, submarinos invisíveis monitorando o fundo do oceano, caças supersônicos riscando o céu em formação perfeita, enquanto sistemas de defesa aérea se preparam para neutralizar ameaças simuladas. Tudo isso coordenado por quartéis montados em Vladivostok, um ponto estratégico que desafia diretamente a vigilância americana no Pacífico. Os exercícios incluem treinamentos de defesa aérea, combates submarinos, operações de busca e resgate e exercícios de armas conjuntas. São ações que simulam exatamente o que ocorreria em uma guerra real. E isso deixa claro: se amanhã houver um conflito, Rússia e China estarão prontas para lutar lado a lado. E é aqui que a tensão se intensifica. Embora os comunicados oficiais afirmem que as manobras não são direcionadas contra terceiros, todos sabem que essa narrativa é apenas uma cortina de fumaça. A mensagem subliminar é nítida: estamos juntos, estamos fortes e estamos prontos para enfrentar até mesmo o maior poder militar do planeta. É um recado que atravessa oceanos, chega lá até Washington e causa calafrios nos corredores do Pentágono. Tanto que analistas já alertam: um movimento errado, um simples erro de cálculo, pode desencadear uma escalada sem precedentes, capaz de mergulhar o mundo em um conflito devastador. O detalhe que mais assusta é que logo após o fim desses exercícios, Rússia e China já têm planejada a 6ª Patrulha Marítima Conjunta, mostrando que essa aliança não é passageira, mas um projeto contínuo de cooperação militar. Isso significa que, enquanto o Ocidente discute respostas e estratégias, os dois gigantes seguem aperfeiçoando suas técnicas, ajustando suas armas e provando que a confiança mútua entre eles só cresce. O resultado: uma tensão permanente, uma sombra que paira sobre o Pacífico e ameaça se espalhar por todo o mundo. E não é só no campo militar que esse movimento preocupa. Analistas apontam que, se essa parceria se consolidar, ela pode afetar diretamente a economia global, pressionando cadeias de suprimentos, elevando os preços do petróleo e até impactando o comércio marítimo que sustenta países inteiros. Ou seja, mesmo quem está distante do Pacífico pode sentir na pele os efeitos dessa nova configuração de poder. O Brasil, por exemplo, pode ser arrastado para um dilema geopolítico: alinhar-se a uma potência
ou tentar manter a neutralidade em um mundo cada vez mais dividido? Portanto, meus amigos, a pergunta que ecoa e arrepia até os mais experientes especialistas é: até onde Putin e Xi estão dispostos a ir? Será que estamos vendo apenas uma demonstração de força ou os primeiros sinais de um confronto real que poderá transformar o século XXI em um dos mais tensos e perigosos da história da humanidade? A resposta ainda não temos, mas uma coisa é certa: o que está acontecendo agora no Mar do Japão não pode ser ignorado. É um alerta de que o mundo já não é mais o mesmo e que, a qualquer momento, poderemos ser surpreendidos por uma crise capaz de mudar para sempre o futuro da humanidade. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários, inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima.